Bom, pessoal, estou aqui na página da Cipid aqui para um vídeo rápido no Twitter, que agora virou X, para avisar aí que a placa da Tang Mega 138K ela foi lançada no dia de hoje, dia 26 de setembro de 2023, e eu tenho algumas considerações para fazer a respeito dessa placa. A primeira delas é, se você não assistiu o vídeo sobre essa placa, onde a Cipid tinha anunciado as especificações dessa placa, eu recomendo olhar o vídeo do canal a respeito desse assunto, tá? Porque lá eu dou muitos detalhes a respeito das especificações dessa placa. O que eu vou fazer no vídeo agora é apenas fazer uma consideração a respeito da viabilidade de comprar essa placa para fins que eu acredito que o pessoal do canal tem mais interesse de trabalhar, que é o público de jogos, né? Que provavelmente vai pegar esse FPGA para jogar. A primeira coisa que eu tenho para falar é que a Cipid ela já anunciou essa placa com o intuito de substituir o Mr. FPGA. Tanto é que aqui dá para ver esses headers aqui de 2,54 mm, eles são compatíveis com o padrão do Mr. FPGA. Não é à toa. A Cipid ela fez essa jogada justamente para ela tentar morder um pouco desse mercado aí do Mr. FPGA, que é muito popular. E olhando o preço do AliExpress, que ele foi anunciado, eu estou aqui com um print que eu tirei aqui da loja, tá? Eu não sei se tá com essa quantidade ainda na loja, mas se você for comparar esse preço aqui com o preço do Mr. FPGA, tá um preço adequado, porque o Mr. FPGA hoje custa, vamos lá, no AliExpress custa R$3.000 e essa placa aqui custa 1.000, né? 1.000 e mais um tantinho de frete. Só que não é bem assim, você já não vai poder comprar essa placa já para usar o Mr. FPGA, e aí é a parte que eu gostaria de tratar desse vídeo. O primeiro ponto negativo que eu tenho para tratar é que é comum desses fabricantes, em especial os chineses, tá? De eles lançarem um hardware, isso é muito corriqueiro, isso tem me aborrecido um pouco. Eles lançam o hardware, e aí o hardware vende, só que você tem uma série de limitações de software, você não tem... Eu vou dar um exemplo. Eu comprei aqui, por exemplo, uma Lixi, que é, por sinal, da mesma loja. Uma Lixi Dock RISC-V, né? O processador dela é o Allwinner D1, né? Que é de uma outra empresa chinesa, né? De semicondutores. Até agora, eu estou aguardando um kernel Linux que tenha suporte, por exemplo, para SPI, né? Para os pinos SPI desse processador. O kernel não está acabado, eu particularmente já compilei o kernel, e até agora eu tenho problemas de estabilidade no kernel, o kernel toda hora ele trava, né? Eu não tenho previsibilidade no hardware, tá? Mas a placa ela foi lançada, e aí uma opção de gente comprou, e hoje quem tem esse hardware na mão acaba ficando, né, numa situação delicada. Qual que é o meu temor? O meu temor é, você vai lá, você vai despender um dinheiro nessa placa, é um dinheiro que para algumas pessoas faz falta, com a expectativa de que aquilo ali você vai conseguir rodar o Mr. FPGA. No entanto, o trabalho dos ports, dos cores, você não sabe se vai ser a Cipid que vai fazer, você não sabe se vai ser o pessoal da GoWin que vai fazer, ou você também não sabe se vai ser o pessoal da comunidade que vai fazer. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, com a placa Tang Nano 9K e a placa Tang Nano 20K. A Cipid simplesmente lançou, né, o FPGA, e quem portou o core de Nintendinho foi, na realidade, um desenvolvedor que, inclusive, não sabemos nem qual é o nome. Que ele simplesmente colocou o nome do alias dele lá de Dendstrom Mario e começou a desenvolver, né? Se não fosse esse cara, você simplesmente não ia ter um core de Nintendinho para Tang Nano 20K, para Tang Nano 9K. Tá? Então você depende hoje, né, de um trabalho que é feito pela comunidade. Então a Cipid, a GoWin, eles estão lançando esse hardware e não estão dando expectativa. Eles vendem uma ideia de que aquilo ali é para um determinado propósito, e pelo hardware me parece que de fato atende esse propósito, porque as especificações técnicas estão de acordo, né, com um hardware parecido com o do Mr. FPGA. Mais uma vez, se você não acompanhou o último vídeo do canal sobre o Tang Mega 138K, eu recomendo que você olhe esse vídeo. Mas eu não confio hoje, né, com a experiência que eu vejo dos produtos, por exemplo, de fabricantes chineses como esse,
eu não tenho confiança de comprar um hardware desse na expectativa de que eu vou rodar os códigos do Mister FPGA e na prática ser a comunidade que tem a obrigação de portar o core, né? Se for para fazer isso, aí eu recomendo você assistir um outro vídeo do canal que é do projeto Mistex, que é um projeto formidável. Eu particularmente eu testei o projeto Mistex com alguns cores e de fato funciona. Precisa de uma lapidação. Eu ainda vou fazer vídeo no canal explicando como é que faz. Eu estou fazendo uma série de vídeos em forma de tutorial para isso. É um trabalho muito mais próximo do que a gente precisa, na verdade. Um segundo assunto é que eu vi aqui o comentário aqui do pessoal e eu até tirei um print, né? É a questão da IDE, né? Por ser um FPGA aí com um recurso generoso, né? Com uma quantidade de lookup tables generosa, grande, que dá para trabalhar com projetos melhores, né? É comum os fabricantes de FPGA eles condicionarem as ferramentas de desenvolvimento desses chips mais sofisticados, vamos por assim dizer, a ferramentas proprietárias. E a CPID ela não desmentiu. Aqui o usuário aqui, Raika, colocou, né? Mas a IDE educacional, a IDE educativa, ela suporta esse modelo de FPGA? A CPID respondeu que ainda não. Né? Mas a gente não tem a garantia de que de fato vai suportar. Hoje você vai ter que usar uma licença online. Essa licença online ela é da CPID. Você vai usar um servidor que fica da CPID. O dia que esse servidor parar de funcionar, você não sintetiza mais nada. E você vai ter que ficar toda hora, ter que depender de um servidor aí na internet, né? De conexão com a internet. Será que isso daí é bacana para você? Né? Não seria... se você se sente confortável com isso daqui, eu particularmente como desenvolvedor, como usuário, eu não me sinto à vontade. Inclusive, aqui no canal, eu sempre destaco iniciativas de código aberto, como o NextPNR, como o IOSIS, para justamente tentar quebrar esse monopólio da ferramenta de desenvolvimento ser proprietária. Hoje em dia, o desenvolvedor ele tem que ter liberdade para ele desenvolver sem ter travas, sem ter limitações. E isso daí é mais um tipo de amarra que colocam aí na comunidade, tá? Você condicionar o uso de um desenvolvimento, de um projeto, né, a uma licença, né? E um outro ponto é que a CPID no anúncio ela disse que custaria entre $100 e $120, tá? Para mim não ficou claro se esse $100 e $120 viria com a dock ou sem a dock. Eu ainda tenho que me certificar. Eu acredito que eu falei sobre isso no vídeo anterior do canal. A CPID ela está colocando, por exemplo, €225 o kit com a dock, né? O FPGA, né? E a dock, né? Que é essa placa aqui em formato de PCI Express, né? Aqui embaixo, né? Que eles botam para vender. Então, será que isso daí é realmente o preço? Se você quiser desenvolver com esse FPGA, mesmo se você comprar só o módulo do FPGA sem a dock, você vai precisar mandar fazer uma PCB com a dock. Você está disposto a você ter esse custo? E outra coisa, realmente está dentro do preço que a CPID anunciou? Se você estava considerando, eu acredito que se você estava considerando comprar essa placa entre $100 e $120 com a dock, e a última coisa que eu tenho para falar é a respeito do projeto Mistex, tá? O projeto Mistex, eu vou colocar aqui na página do projeto. Aqui, eu estou aqui na página do projeto Mistex. Eu queria mostrar um pouco desse projeto para talvez isso sirva como uma alternativa, tá? Para essa placa do Tang Mega 138K. Se você, por exemplo, não tem um Mister FPGA, mas você tem um outro modelo de FPGA com uma configuração que seja boa, que carregue, né? Tem uma quantidade de lookup tables, né? Que eu chamo de unidades lógicas, né? É compatível com a quantidade do Mister FPGA, né? Da placa Altera DE10 Nano. Você pode fazer um port, né? Desses cores do Mister FPGA para essa placa. E o projeto Mistex ele é justamente para dar o suporte aos cores do Mister FPGA, às placas de FPGA que tem suporte ao projeto Litex. Por isso que o nome do projeto se chama Mistex. Tem gente na internet, eu vi alguns vídeos aí no YouTube, chamando de Mister X. E não é Mister X, é Mistex. Por quê? Porque ela é um port dos cores do Mister FPGA para FPGAs que tem suporte a Litex, tá? E aí tem uma família de FPGAs que realmente tem suporte a Litex, você consegue verificar aqui, Mistex Boards, tá? Aqui você tem os cores, tá? Aqui, ó. Hoje, os cores que nós temos são esses, tá? Mas conforme o tempo for passando,
A ideia é termos mais cores. Nem todos esses cores estão funcionando, tá? Eu consegui fazer funcionar o Flappy Bird e o Arcade Gilbert, tá? Aqui eu também consegui fazer rodar o template, mas é só para desenvolvimento, aqui não dá para jogar nada. Tá? Alguns outros, por exemplo, como o do Master System e o do Nintendinho, ainda não estão funcionando. Mas a ideia, eu vou mostrar aqui no Mistex Hardware, a ideia é você ter aqui uma placa com aquele chip, né, do Allwinner D1, né, da LX RISC-V, tá? Para você conectar em qualquer FPGA, tá? E aí você tem que ter... Nesse modelo de placa, você tem que ter 2 conectores PMOD, tá? Mas aqui você tem outros modelos de placa, é personalizado, tá? Inclusive, se você quiser fazer a sua própria placa, você também pode, tá? E que se você, inclusive, não quiser fazer a sua placa, mas quiser usar a placa que a Cipid vende, também a ideia é a mesma, tá? A ideia é você conectar isso aqui no seu FPGA, você jogar os jogos do Mr. FPGA, os cores do Mr. FPGA, no seu FPGA comum, que você tem aí, que não é o modelo da Altera DE10 Nano. Então, vou dar um exemplo. A Tang Primer 20K, por exemplo, ela tem suporte ao Litex. Então, você pode conectar, por exemplo, essa placa aqui da LX RISC-V à sua Tang Primer e, por exemplo, rodar um core de Mr. FPGA na Tang Primer. Ou então aquele FPGA que eu citei da Chemetech, né, que eu tenho feito bastante vídeo, a respeito dessa placa, que é uma placa que eu acho que é promissora, tá? Você pode fazer isso, porque ela também recebe suporte Litex. Se você quiser saber quais são as placas que têm suporte hoje, são essas daqui, por exemplo, tá? Óbvio, tá? Eu falei da Tang Primer 20K, dá para fazer um script aqui para incluir a Tang Primer 20K, não tem problema. Mas hoje, se você não quiser desenvolver nada, se você não quiser escrever nada, você já tem essas placas aqui à disposição. Inclusive, essa daqui é a que eu estou usando. E funciona. Óbvio que precisa aí de um acabamento, isso aqui ainda está em desenvolvimento. Mas eu acredito que isso daí seja uma alternativa mais viável. Você está dando alternativas, né, para o público, tá? Ou então, se você realmente está considerando comprar essa placa, talvez não seria interessante considerar a hipótese de comprar um Mars FPGA, por exemplo, que é um chip mais recente. E a depender do preço que deva chegar o Mars FPGA, talvez nem vale a pena comprar essa placa aqui com essa dock aqui. Eu tenho certeza que para o público que quer apenas jogar os cores do Mr. FPGA, não vai precisar dessas interfaces aqui, né? PCI Express, nada disso, né? Então, talvez seja uma saída melhor, né? Então era basicamente isso que eu tinha para falar. Eu particularmente não vou comprar essa placa, eu não tenho interesse de comprar essa placa. Ainda tem a questão da taxação no Brasil, que afeta. Então é com muitas reticências que eu faço essa observação. Avaliem, cada um tem a sua realidade, mas eu particularmente não tenho interesse em comprar essa placa não. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.